Bom, esse vídeo é o primeiro vídeo desse canal aqui, e eu não tô preocupado aqui com luz, com esse tipo de coisa, sinceramente. Eu não tô nem aí pra esse tipo de artifício aqui pra esse canal, tá? Esse vídeo aqui, o intuito dele é ser o manifesto de introdução a esse canal. Eu vou explicar aqui por que esse canal existe, qual é a premissa por trás do pensamento que a gente vai construir aqui e por que é que eu tomei essa decisão de fazer esse canal. Já te adianto, provavelmente eu não vou me preocupar com a luz aqui nesse canal, eu não vou me preocupar muito com iluminação, áudio, qualidade de câmera. Claro, o áudio vai ser audível, né? Você vai conseguir ouvir bem, mas isso aqui não vai ter a melhor qualidade técnica e transições para te prender no vídeo, nada disso. Porque acho que a premissa desse canal não pede isso. E, bom, o que é que vai acontecer aqui nesse canal, né? Basicamente, eu resolvi criar ele para documentar a transição minha e de provavelmente as pessoas que vão assistir esse canal também, que vão se identificar com isso. E eu acho que esse número de pessoas vai ir aumentando ao longo do tempo, porque isso é algo que vai ocorrer com a humanidade nesses próximos anos. Mas o objetivo aqui é documentar a minha transição de uma vida ultramoderna, que é essa vida corrida, onde a gente tá... Todo mundo tá percebendo isso, a gente tá desesperado por resultados. Os nossos objetivos, eles são ligados à performance, números. E a gente sente uma urgência gigante de dar certo, de ter resultados financeiros, de sempre estar acompanhando a nova tecnologia, a nova coisa que saiu. Tá todo mundo meio que vivendo correndo, e acho que todas as pessoas já estão percebendo, de uma certa forma, alguns mais e outros menos, que a gente tomou um rumo como humanidade que não foi bom para nós. E eu não tô falando contra as tecnologias ou as coisas modernas, não é isso, tá? Inclusive, esse vídeo aqui provavelmente tá indo pro YouTube. Eu vivo das coisas modernas, tá? Eu tenho uma empresa de secretariado remoto que trabalha com inteligência artificial também. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que, junto com esses avanços, a nossa alma começou a desejar coisas extremamente superficiais. E nós saímos de uma vida onde o que a gente desejava era conhecimento, onde o que a gente desejava era construir boas relações com a nossa família, com os nossos amigos, onde o que a gente desejava era conhecer mais de Deus, era conseguir produzir melhor aquilo que a gente fazia, né? A gente saiu desse mundo para um mundo onde o que a gente deseja é viralizar um vídeo numa rede social, e aí a gente sai comprando luz, e a gente sai seguindo 7 dicas para você ter qualidade não sei o que no seu vídeo, para você viralizar o vídeo no TikTok, né? E acho que todo mundo está percebendo que essa conta não vai fechar. A verdade é que o nosso esforço pelo avanço levou a gente, como humanidade, para um lugar muito estranho para nossa alma, para um lugar muito pouco humano. E esse canal aqui é o manifesto de alguém que notou isso e que vai pelo menos tentar virar esse modo de vida para um outro lado.
E um pouco disso eu acho que é o que vai acontecer nos próximos anos com a humanidade também, tá? Isso que eu falei aqui, eu acredito que todo mundo já percebeu de alguma certa maneira. Mas algumas pessoas, geralmente todas as mudanças elas ocorrem dessa forma. Um grupo pequeno de pessoas, do qual eu acredito que me incluo, pelo menos em alguns desses grupos pequenos. Talvez eu não esteja no grupo mais consciente a respeito disso, mas eu acredito que eu estou num desses pequenos grupos de pessoas que já perceberam que é inevitável o retorno da humanidade a um modo de vida mais tradicional. Eu não estou dizendo que eu acredito que daqui 30, 40, 50 anos a humanidade vai abandonar as tecnologias, não. E talvez eu nem queira isso. Eu gosto do meu carro aqui com direção elétrica, né? Eu gosto da inteligência artificial me ajudando em alguns processos lá no meu trabalho. Mas o que eu estou dizendo é que o desejo da alma das pessoas vai sair dessa questão de algoritmos, números, resultados, busca por melhoria financeira, e vai voltar para aquelas coisas onde a gente sempre se debruçou, né? Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver um retornar do consciente coletivo, né? Um retornar desse consciente coletivo, do pensamento geral da humanidade, para desejar coisas mais humanas novamente. Por quê? Porque a gente foi tão longe nessa questão de performance, tecnologia, números e essa vida corrida, que é natural que haja um movimento de retorno agora. Aí eu vou, a partir de agora, falar um pouco em termos mais simbólicos, tá? Então, nem tudo aqui vai ser extremamente literal, porque é impossível expressar essas coisas que eu tô percebendo de maneira exclusivamente literal, tá? Então eu vou ter que usar artifícios, metáforas, etc., artifícios de simbologia mesmo, para tentar desenhar a ideia que eu quero passar aqui, tá? Voltando então no que eu estava dizendo, o nosso tempo parece pedir, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo está percebendo isso, mas parece que existe um anseio das pessoas em retornar para algo mais palpável, para algo mais humano e mais real, né? Isso, talvez quem está mais na internet está percebendo isso. A gente já não quer mais consumir tanto aquela coisa super produzida. Por quê? Porque aquilo lembra a gente de um caminho errado que a gente tomou. Aquilo dá uma angústia, né? Aquilo, de uma certa forma, sinaliza para o nosso ser que um caminho foi tomado e esse caminho não foi bom, né? Então a gente já está querendo consumir mais essas coisas mais reais, e eu acho que a tendência à medida que esses pequenos grupos forem migrando a sua forma de atuação e de vida, eles vão também propagando essas ideias que eles estão percebendo. E aí, ao longo dos próximos anos, é natural que as outras fatias da sociedade vão também compreender essas questões e começar a entender da onde que vem essa angústia que eles sentem. O fato é que a gente se distanciou muito da nossa natureza humana, né? E aí, como que eu percebi tudo isso, né? E como é que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui justamente através do nome desse canal. Esse canal chama Reabsorvendo as Circunstâncias. Esse termo, eu vi ele pela primeira vez numa aula, né? Onde o professor citou um livro chamado, se eu não me engano, Meditações de um Quixote, ou Pensamentos de um Quixote. Ou é Meditações de um Quixote ou Pensamentos de um Quixote, tá?
do José Ortega y Gasset, né? Para você que quer procurar o livro aí, é Pensamentos de um Quixote, tipo Dom Quixote, né? Pensamentos de um Quixote, ou Meditações de um Quixote. Eu acho que é Meditações, tá? Nesse livro, o Ortega, eu já li alguns livros do Ortega, né? Nesse livro, o Ortega, ele fala isso, né? Abre aspas, né? A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. O que é essa reabsorção das circunstâncias? O que o Ortega estava querendo dizer é que o seu destino enquanto homem é viver... Homem aqui, eu estou falando homem e mulher, tá? O seu destino enquanto ser humano é viver neste mundo, reabsorvendo as coisas que lhe acontecem e transformando elas em algo bom, certo? Então, a sua história enquanto ser humano, no dia que você morrer, se alguém for contar a sua história, ele vai contar não só as suas características ou o seu nome, mas ele vai contar como você reagiu ou agiu diante das circunstâncias que se apresentaram para você. Então ele vai falar, quando você quebrou uma empresa, o que você fez, né? Quando a sua esposa te largou, como que você deu a volta por cima? Ou seja, a história do ser humano é a história de como ele lidou com a circunstância dele. E nesse sentido, o Ortega fala então que o nosso destino é reabsorver essas circunstâncias como alguém que está diante da vida, sofre o abalo, seja positivo ou negativo, dessas circunstâncias. O que são as circunstâncias? São as coisas que acontecem com nós, né? Então a gente está diante dessa vida, a gente sofre o abalo dessas coisas que acontecem com nós e diante delas nós as integramos, ou seja, algo acontece comigo e eu preciso decidir o que eu vou fazer diante daquilo. E nesse momento em que eu decido como eu vou reagir, como eu vou interpretar aquilo que aconteceu comigo, eu estou tornando aquilo uma parte de quem eu sou, certo? Porque a partir daquele momento, a circunstância me mudou, porque eu vou ter que agir de uma maneira diferente, ou eu vou ter que interpretar o mundo de uma maneira diferente. Porém, quem decidiu isso fui eu. Eu decidi como eu vou interpretar, eu decidi como eu vou reagir. Então, naquele exato momento, eu reabsorvo essas circunstâncias. Por quê? Porque a partir daquele momento, aquela circunstância passa a ser eu e eu interfiro também naquela circunstância. Então, é como se aquilo fosse engolido por mim. Porque antes era uma coisa de fora que aconteceu a mim, mas quando eu reabsorvo e eu passo a decidir o que fazer, ela se tornou um pedaço de mim e eu um pedaço dela. Então, a reabsorver as circunstâncias é literalmente um ato de amor do ser humano. O que é o amor? O amor é o fio que interliga todas as coisas, tá? Em um outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Então, quando o ser humano reabsorve a circunstância, ele está agindo com amor, ele está absorvendo o que aconteceu com ele e decidindo como transformar aquilo em uma coisa louvável. Então, ou pode ser que ele decida transformar em uma coisa ruim também, né? E aí ele está construindo um ser que não é bom, né? Quando chegar no final da vida dele, vão contar uma história não muito boa, né? Então, esse ato de reabsorver as circunstâncias é o que eu tenho. Todo mundo faz isso, tá, gente? Mas quando você se torna consciente a respeito desse processo, você começa a fazer isso com mais zelo, né? Você começa a fazer isso de forma mais consciente, né? E nesse processo de interpretar, de entender as coisas que estão acontecendo, de entender o que eu vou fazer diante daquilo, de acordo com os objetivos, com os valores que eu tenho, eu fui entendendo, através dessas minhas circunstâncias, que eu preciso mudar a rota, que
eu estou nesse mundo acelerado, só que o modo de eu absorver essa vida triste, acelerada, desesperada, o jeito que eu vou reabsorver essas circunstâncias para tornar ela boa, vai ser aceitar que eu tô nesse mundo, mas tentar modificar o meu jeito de estar nele para que essas circunstâncias comecem a mudar ao longo do tempo, pelo menos na minha vida. Eu não estou falando que eu vou conseguir mudar o mundo, eu estou dizendo que o modo de eu reagir a isso pode fazer com que aquilo que é ruim na minha vida se torne algo bom, né? E aí eu fui percebendo essa tendência e esse pedido de socorro da humanidade. A nossa alma pede isso, que a gente volte para um lugar mais, não sei se eu posso dizer assim, mas mais medieval, né? Para um lugar mais humano. Não é que a gente vai voltar para a vida medieval, mas a gente vai voltar a ter aqueles desejos, né, que aquele camponês tinha a respeito da sua família. A gente vai voltar a ter aquele desejo a respeito de conhecer as coisas de Deus, de entender como o mundo funciona, de buscar o conhecimento da verdade. E esse foi o jeito que eu encontrei de reabsorver a minha circunstância. A minha vida não tá tão confortável, igual a de muita gente aqui também não deve estar, justamente por causa desse jeito que a gente decidiu viver nesses últimos 15 anos, né? Mas o jeito que eu encontrei de reabsorver isso e tornar isso bom na minha história é justamente documentando e trazendo para outras pessoas a percepção que eu tive. Então aquela dor, aquela percepção ruim que eu tive, eu tô transformando através desses vídeos aqui em algo bom, e através da mudança que eu tô fazendo no meu modo de viver, né? E o Ortega fala no livro também que ele abre aspas, né? Ele fala assim: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. Fecha aspas. O que ele está querendo dizer? Que você não é só você. Você é você e todas as coisas que te acontecem, te aconteceram e vão te acontecer. No sentido de que o seu ser não é só o que você faz, mas é também as possibilidades que existem em você. Então, quando eu bebo uma lata de refrigerante, mesmo podendo beber duas, eu não sou só aquela lata que eu bebi. Eu sou o Vitor que bebeu aquela lata, mas que poderia ter bebido as outras e escolheu não beber. Tudo isso sou eu, né? Então, se eu rejeito as coisas que estão acontecendo comigo, por piores que elas sejam, eu estou rejeitando uma parte de mim mesmo. Eu estou deixando de salvar aquela parte de mim. Agora, se eu olho com amor, e olhar com amor, o que isso significa? É que você vai ficar feliz de ver as coisas? Não. Olhar com amor é olhar com contemplação, tentando entender, tentando ligar os pontos. Se eu olho com amor para essas circunstâncias, por pior que elas sejam, eu vou tentar, através da minha personalidade, absorver essas circunstâncias, né? Reabsorver elas, como diz o Ortega, e uma vez reabsorvidas, através das minhas decisões e da minha personalidade, transformar essas coisas ruins em um resultado bom. Esse é o ato de amor. É quando você se torna o elo de ligação entre as coisas e o resultado final é melhor do que o que vinha sendo, né? Então, esse canal aqui é nada mais do que a minha tentativa de reabsorver a circunstância desse tempo moderno, identificando que provavelmente mais pessoas vão seguir esse caminho que eu estou adotando agora também. E o que eu estou fazendo aqui é pegando essas circunstâncias que é um pouco
são um pouco trágicas de fato, e transformando em algo que pode ajudar outras pessoas a também reabsorver isso de forma boa. Esses vídeos aqui são uma tentativa de contribuir para o processo de reabsorção dessas circunstâncias. Então, o que eu quero aqui é ajudar você a compreender o que está acontecendo e reabsorver o mais rápido possível isso, para que a gente adote logo o caminho que a nossa alma está tanto ansiando. Você que está vendo isso, se você está vendo isso até o final, você está entendendo o que eu estou falando. Você deseja uma outra vida, um outro estilo de vida. Você deseja uma coisa mais humana. Você gosta da tecnologia, você gosta do YouTube, você gosta das coisas, mas você sente que a sua alma não tá aqui nesse negócio aqui, ó. Você sente que precisava de uma outra coisa mais natural, né? Eu não tô falando só de Deus, tá? Você também precisa de Deus, né? Deus faz parte disso aqui que eu tô falando, mas eu tô falando num nível ainda mais simplório mesmo. Eu tô falando de os desejos da alma humana mesmo, enquanto matéria, sabe? Enquanto ser vivo mesmo. A gente foi feito para desejar outras coisas. Só que a gente tá demorando para perceber que a gente tomou um rumo errado, né? Mas eu acredito que o processo de retorno para essa vida mais natural, essa vida onde a gente busca as coisas que são naturais para o ser humano, ele já está começando, né? As pessoas já estão sentindo isso. Talvez algumas acordem antes das outras, isso é natural em qualquer mudança de comportamento na humanidade ao longo da história, né? Um pequeno grupo geralmente inicia essa mudança e depois ela toma conta da sociedade. Mas, bom, tá aqui esse canal para que, se você seja um desses caras, dessas moças, dessas mulheres, desses homens que já notaram isso e que estão tentando fazer esse movimento também, tá aqui um companheiro, né? Tá aqui um canal que você pode escutar e que não tá preocupado em ter a melhor luz do mundo, né? E que não tá preocupado em gravar com um microfoninho aqui, e que não tá preocupado em viralizar no TikTok, e que não tá nem aí pro quanto de visualização esse vídeo vai dar, porque sinceramente eu não quero mais olhar para isso. Eu quero falar com alguém do jeito que eu falo com as pessoas que vivem comigo. Por que que no YouTube eu tenho que falar de outro jeito, sabe? Por que se com a minha esposa eu falo com essa luz aqui ligada dentro do carro, por que para falar no YouTube eu tenho que falar de outro jeito? Eu quero a coisa mais humana. Eu quero a coisa mais real, a coisa mais do jeito que ela é, né? Então, se você também quer isso, tá aqui um canal para você ter uma companhia aí, né? E a gente entender junto os assuntos, né? Que nos conduzem a essa vida mais humana, a essa vida mais natural, não sei se eu posso usar essa palavra, mas essa vida mais humana, né? A vida que condiz melhor com a configuração desse ser chamado ser humano. E é claro que eu sou quase um leigo citando essas coisas. Poderia ser um filósofo, alguém com mais instrução, mas tá aqui um leigo que percebeu essas coisas, né? E tá aí muitos outros acadêmicos que estão vivendo ainda nessa bolha ilusória chamada pós-modernidade ou ultramodernidade, como algumas pessoas chamam. E é isso, pessoal. Eu tô aqui esperando minha esposa sair do serviço, então eu vou encerrar esse vídeo aqui porque provavelmente ela já tá chegando, mas eu apareço aí nos outros vídeos falando sobre outros assuntos. Esse aqui era mais para ficar como um manifesto aí, um início do canal, onde as verdades são colocadas à tona e eu me posiciono a respeito do conteúdo que vai ser gerado aqui, tá? O que eu posso
garantir para você, se você for me acompanhar aqui e for assistir esses vídeos que eu vou fazer, a única coisa que eu posso garantir é que eu vou ser eu mesmo nesses vídeos. É que eu não vou deixar de fazer o vídeo porque eu não tenho um microfone XYZ, mesmo tendo condição de comprar. Eu não vou deixar de fazer esse vídeo porque eu não tenho a luz adequada. Eu não vou deixar de fazer esse vídeo porque eu não fiz um roteiro que prende a sua atenção nos primeiros segundos e depois eu falo uma coisa que eu vou falar só no final do vídeo, mas você tem que ficar o vídeo todo pra... Cara, nada disso vai acontecer aqui, tá? O que eu posso te garantir é isso, a verdade. Eu vou ser eu mesmo aqui e eu espero que você se identifique com isso e passe a ser você mesmo também, a ser esse humano que você é, mas que talvez você se esqueceu, né? Ou talvez você já nasceu nesse mundo e você nem sabe que existia um outro modo de vida mais harmônico, menos artificial. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês. Deixa eu ir lá buscar minha esposa. Valeu.